Hoje nós iniciamos a meditação no Evangelho de João. Serão 21 capítulos. E eu convido você a meditar comigo, pegar sua Bíblia, faz suas marcações. Vamos ouvir a voz de Deus nesses próximos dias. E eu queria já começar, antes da gente pedir a direção de Deus, meditando aqui no comentário do bispo, na Bíblia. Tem a parte B do comentário. Ele diz assim: a palavra era Deus. Cada evangelho enfatiza características fundamentais do Senhor Jesus e da sua obra. Mateus o apresenta como rei, Marcos como servo, Lucas como filho de Deus, mas João o mostra como Deus, focando assim na filiação divina e não na genealogia humana. Assim, o Messias se manifestou ao mundo como a palavra materializada. Isso significa que, da mesma forma que expressamos nossos pensamentos por meio de palavras, o Senhor Jesus, a palavra encarnada, revelou aos homens os pensamentos mais profundos do Altíssimo. Você tem essa noção que toda palavra de Deus nada mais é que os pensamentos de Deus? Quando você lê esses pensamentos de Deus, você termina por substituir os seus, que são aqueles pequenos, de medo, de ansiedade, de dor, de sofrimento, pelos de Deus. Vamos fazer isso? Vamos pedir a direção dele então. Ó Deus e Pai, que o Senhor nos dirija nessa meditação aqui de hoje e fala conosco pela Tua palavra. Abre o nosso entendimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, começando agora pelo versículo 1, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, quando você vê lá em Gênesis, a palavra de Deus falando a respeito da criação, o que Deus usou naquela criação toda? Foi o Verbo. Ele disse, haja isso, haja aquilo. E tudo foi se formando, tudo foi criando forma. Então agora nós estamos lendo o Evangelho de João e ele está dizendo que o Verbo, que é Deus, a palavra, se materializou em forma humana. Então, o Senhor Jesus é a materialização de Deus. Por isso que Deus se materializou em Jesus em forma humana, nasceu, da Virgem, ele cresceu e ele, então, aos 30 anos, começou o seu ministério. Mas quando nós falamos do Senhor Jesus, estamos falando do próprio Pai, de Deus, a materialização do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tanto é que há passagens que ele fala que os três, eles são um só nele. Então ele não usou a sua divindade de Deus aqui na terra. Ele aqui na terra foi como um ser humano normal, passando por todas as limitações que nós passamos. Fome, sede, sentimentos, chorou. Então, tudo que nós sentimos, ele também sentiu. Ele sofreu na pele para que ele pudesse, então, carregar sobre ele os nossos pecados e se tornar o Salvador. Ele aniquilou a morte e o pecado. Quando você vê lá em Gênesis, a palavra de Deus falando a respeito da criação, o que Deus usou naquela criação toda? Foi o Verbo. Ele disse, haja isso, haja aquilo. E tudo foi se formando, tudo foi criando forma. Então agora nós estamos lendo o Evangelho de João e ele está dizendo que o Verbo, que é Deus, a palavra, se materializou em forma humana. Então o Senhor Jesus é a materialização de Deus. Por isso que Deus se materializou em Jesus em forma humana, nasceu, da Virgem, ele cresceu. E ele, então, aos 30 anos, começou o seu ministério. Mas quando nós falamos do Senhor Jesus, estamos falando do próprio Pai, de Deus, a materialização do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tanto é que há passagens que ele fala que os três, eles são um
um só nele. Então ele não usou a sua divindade de Deus aqui na terra. Ele aqui na terra foi como um ser humano normal, passando por todas as limitações que nós passamos. Fome, sede, sentimentos, chorou. Então, tudo que nós sentimos, ele também sentiu. Ele sofreu na pele para que ele pudesse, então, carregar sobre ele os nossos pecados e se tornar o Salvador. Ele aniquilou a morte e o pecado. E aí, continuando, no 3 ele diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Nem todo mundo compreende o que você faz. Nem todo mundo compreende por que você vai à igreja, principalmente com respeito à Igreja Universal. Nem todas as pessoas compreendem por que você busca Deus. Mas quando você é iluminado, quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, se ela um dia ela andou nas trevas e ela quis essa luz, então a luz resplandece sobre as trevas. Essa pessoa se liberta. Vamos dar um exemplo, né? Você a vida inteira serviu os encostos, os espíritos. Mas quando você decide abandonar esse serviço aos encostos e você passa a servir a Jesus, então você passa a estar iluminado por ele. E aí diz: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. De fato, o mundo nunca vai conhecer a Deus, porque o mundo não busca a Deus. O mundo busca os seus prazeres, o mundo busca satisfazer o seu ego, a sua vontade. É isso que o mundo fala. Por isso que há aquele ditado comum do mundo que se diz assim: segue o que o seu coração lhe diz. Então a humanidade está seguindo o curso natural do seu coração, enganoso, corrupto, mas a humanidade se engana, né? Os prazeres são momentâneos, a alegria é momentânea, a paz depende do que vem para ela. Então, o mundo não pôde conhecer e nem vai conhecer o Salvador dele. Naquele tempo, Jesus veio e aqueles que esperavam pelo Messias não conseguiu reconhecer nele, em Jesus, o Messias, porque a religião tapou os olhos deles. Olha só, no 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha o que o Bispo Macedo diz aqui no comentário. A rejeição. O Senhor Jesus veio ao mundo criado por ele e para ele, mas sua maior criação, o homem, não reconheceu. Tamanha era a sua falta de entendimento espiritual. Israel lia a respeito do Messias e aguardava a promessa da sua chegada, com expectativa. Contudo, quando ele veio, seu povo, escolhido, o resgatado, o rejeitou. De igual modo, pessoas em todas as gerações cometem esse erro ao ouvirem a palavra de Deus, experimentarem seus milagres e se recusarem a entregar a vida a ele. Receber o Senhor Jesus significa reconhecer a sua autoridade e o seu senhorio, obedecer a sua palavra e viver em santidade como ele ordenou. Por isso, quando você se entrega de fato, de verdade a Deus, talvez ele não fez ainda nada em sua vida visivelmente, né? Você não teve nenhum sinal, como muitos têm ao chegar à igreja. Mas, independente disso, você está tendo acesso à palavra dele e você entendeu que ele morreu para te salvar. Só isso já basta, para que você se entregue para ele, se dê por inteiro e ele venha com a plenitude dele, a plenitude do Espírito Santo. Olha o 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aí você diz, mas como que isso é possível? Sim, é possível, sabe como? Nós somos feitos de 3 coisas importantíssimas: o nosso corpo, a matéria, a nossa alma, que é eterna, e o espírito, que nos liga a Deus. Quando nós estamos no pecado, vivemos no pecado, o nosso espírito, aos olhos de Deus, está morto. Significa dizer que a nossa comunicação com Deus não existe. Então nós estamos vagando literalmente nesse mundo sem a direção de Deus, sem a luz de Deus. Mas quando a pessoa decide entregar a vida dela para o Senhor Jesus, então ela passa pelo processo que nós vamos ver um pouquinho mais abaixo, que é o batismo nas águas. Então eu vou pegar esse espírito morto, pecaminoso, cheio do pecado, do erro, cansado, sobrecarregado, e eu vou batizá-lo. Então nas águas, quando há o batismo, então há o sepultamento da velha criatura, aquela velha criatura cheia do ego, do sentimento, de mágoas, de rancores, viciada, enfim, uma lista extensa. Mas quando há o batismo, então essa velha criatura é sepultada, ela morre naquele instante. Mas aí o Senhor Jesus morreu para que possamos ressuscitar. Então, o nosso espírito, naquele momento, o Senhor Jesus, obra do Espírito Santo, entra em nós e faz com que o nosso espírito reavive, se fortaleça. E aí vem esse versículo, que ele nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Por isso que não são todos filhos de Deus, mas são aqueles que realmente entregaram-se a Ele, deu a sua vida a Jesus e começaram uma vida nova, que não nasceu da vontade da carne nem do sangue. Quer dizer, você nasceu fruto do seu pai e da sua mãe. A união dos dois gerou um fruto que é você. Mas quando você nasce de Deus, é o seu espírito que se conecta com Deus. Aí você diz, vai sumir todos os desejos, vai desaparecer todas as minhas ansiedades, vai sumir tudo de dentro de mim? Não, pelo contrário. Aquilo tudo vai permanecer, mas qual é a diferença? É que agora você vai lutar com a força de Deus em você. Essa força de Deus em você vai te capacitar a vencer aquele vício, vai te capacitar a perdoar quem te fez mal, vai capacitar você a se tornar essa nova criatura. Você vai se esforçando dia após dia. Vai chegar um momento em que aquele vício já não vai dizer nada a você, que aquilo que as pessoas lhe fazem mal já não mais entrará no seu coração. Por quê? Porque agora você nasceu de fato, de verdade, da presença de Deus. Você nasceu de Deus, da vontade de Deus. Olha o 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vinha após mim é antes de mim porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Porque a graça é uma bênção, uma dádiva imerecida. A lei foi dada por Moisés. Deus deu a lei a Moisés e Moisés deu ao povo, para que através dessa lei as pessoas pudessem se salvar. Mas ninguém foi capaz de obedecer a lei por completo. Então, vem o Senhor Jesus, que obedeceu toda a lei e nos deu a salvação por ela. Então, o 18 ele diz, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou, e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então que? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não.
Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, porque havia uma promessa de que o Messias iria voltar por aquele tempo. Então, quando veio o João Batista batizando para o arrependimento e preparando o caminho do Senhor, eles já sabiam que João Batista era um profeta enviado por Deus e que falava a verdade. Mas eles não queriam aceitar o Cristo que ele estava revelando, né? Ninguém, em toda a história da Bíblia, viu a Deus. Mas eis aqui a geração que viu a Deus. Eu não vi a Deus. Eu conheço a Deus porque ele se revelou a mim no meu interior. Mas eu aguardo ansiosamente o dia em que eu poderei vê-lo, não mais pelas costas, porque Moisés, quando ele pediu, ó Senhor, me faça vê-lo, a única coisa que ele conseguiu ver foi Deus pelas costas. Eu não quero ver eles pelas costas, eu quero ver ele face a face. É esse o meu desejo. E o desejo de todos aqueles que são salvos. Aí ele diz no 25, e perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, e antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Essas coisas aconteceram em Betábara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Veja, isso aqui é importante. João falou sobre o batismo nas águas, quer dizer, o arrependimento, o reconhecimento de que você precisa de um Salvador e que por si mesmo você não consegue alcançar isso. E aí ele fala, vem um que eu não sou digno nem de desatar-lhe as sandálias dos pés. Essa era uma função para o servo e era uma das piores funções que havia entre os servos. Ninguém queria fazer aquilo. E João se colocou na posição de um servo e falou assim, olha, eu, como servo, não sou digno nem de fazer a pior função, que é desatar as sandálias do pé do meu Senhor. Então ele se colocou na posição de um servo. Olha o 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Bispo Macedo diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A declaração de João Batista resume de forma perfeita a obra da propiciação do Salvador. O povo de Israel estava habituado a se lembrar anualmente da libertação do Egito e do livramento da morte dos primogênitos por meio de um cordeiro. Essa mensagem de João se tornava bastante compreensível porque fazia referência ao sacrifício passado, quando os israelitas imolavam o cordeiro para poupar a vida do primeiro filho. Com isso, ele mostrou que o Altíssimo socorreria a humanidade com o definitivo cordeiro pascual, que seria levado mudo, oprimido e humilhado ao matadouro, cumprindo assim a profecia. O Messias morreu na cruz, mas ressuscitou e hoje está no céu como sumo sacerdote. Ele continuamente apresenta o seu próprio sangue para purificar não todas as pessoas, mas aquelas que se arrependem dos seus pecados. Então, o Senhor Jesus se tornou o Cordeiro de Deus, né? A oferta de Deus. Por isso que diz mais à frente, nós vamos ler isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então, ele se tornou o Cordeiro de Deus dado para a salvação do mundo. No 30. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem, e após mim vem um homem, que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. João Batista nasceu primeiro, de fato. Ele era filho de Isabel com Zacarias. Lembra-se daquela história de que Zacarias não podia ter filhos, nem Isabel,
mas quando Zacarias entrou para fazer o seu turno no santuário, o anjo apareceu e Isabel depois veio ficar grávida. Então, ele nasceu primeiro, mas ele falou, ele veio antes de mim, reconhecendo que o próprio Senhor Jesus, ele era antes de tudo. Olha o 32. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. A maior evidência do batismo com o Espírito Santo. Essa pomba simbolizou a vinda do Espírito Santo sobre ele, que o revestiu. E diz aí, ó, duas coisas, desceu e repousou. Quer dizer, antes Deus habitava onde? Lembra-se? Primeiro ele desceu no monte, onde ele escreveu os 10 mandamentos para Moisés. Depois do monte, foi feito um tabernáculo, onde o sacerdote servia a Deus com o candelabro, onde ele acendia as chamas, onde tinha a arca da aliança, os pães, tinha o altar do incenso. Então Deus se manifestava ali e falava com os homens. Mas depois disso foi construído o templo de Salomão. Lembra-se? Aquele templo enorme, grandioso, onde Deus também se manifestava. Mas Deus não estava satisfeito. O que ele fez? Agora ele já não quer mais habitar em construções feitas por mãos humanas. Mas tudo que ele mais quer é poder habitar dentro do ser humano. Por isso que esse corpo que nós temos, ele se chama uma casa, ele se chama templo. E quando você decide arrumar esse templo, arrumar essa casa, você decide deixá-la vazia, arrumada, bonita, para que ela possa então abrigar o Espírito de Deus. Quando você o chama, quando você o invoca, ele vem. Ele desce sobre você como desceu sobre Jesus e ele vai repousar sobre você. Quer dizer, é uma permanência. Olha o que ele diz agora, aqui no versículo 34. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava. E ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E também pode ser traduzido Cristo como o ungido. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou Filipe, e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem ver. Aí você pode até se questionar, mas por que essa colocação, né? Nazaré não aparece na história de Israel em lugar nenhum. Era uma cidade pequena, mas que não tinha nenhuma visibilidade de grandeza, de nada. Era uma cidade do interior. Jesus nasceu em Belém, nessa aldeia, porque ele era também descendente da genealogia de Davi. Mas ele cresceu em Nazaré, nessa cidade. Então, Jesus pegou pessoas humildes, simples, pescadores, pessoas que estavam ali trabalhando no campo. A vida do Senhor Jesus foi essa, uma vida simples, uma vida do campo, uma vida em que não era tida com aquele luxo do templo. Então, quando ele falou para Natanael que vinha essa notícia boa de Nazaré, ele falou, mas pode vir alguma coisa boa de lá? Ele falou, vem ver. Jesus, no 47, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele,
Eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. E disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu assentado tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O bispo Macedo escreve algo aqui muito forte. A verdadeira espiritualidade, enquanto a religião valoriza a prática externa da piedade, o evangelho considera valioso os atos feitos em secreto para Deus. Veja abaixo alguns ensinamentos que mostram a verdadeira espiritualidade. A oração coletiva ou pública não substitui a oração particular. Aliás, se orar não é um hábito no dia a dia, é pura hipocrisia realizar esse ato somente diante das pessoas. A prática da justiça precisa ser feita diariamente, mas não com o propósito de aparecer para as pessoas. As ofertas para Deus e as contribuições para o próximo devem ser feitas de forma discreta, sem atrair o reconhecimento dos outros. O jejum não pode ser uma oportunidade para exibir o sacrifício pessoal e santidade. Aquele que jejua deve evitar que o seu ato transpareça aos demais. E para encerrarmos, aí ele diz no 49, Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essa verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eles iriam presenciar muitos milagres. E eu tenho certeza que você também. O maior milagre, sabe onde ele vai acontecer? Dentro de você, no seu interior. Quando você tem um encontro com Deus. É isso que você precisa. Então lute por isso, tá bom? Hoje nós começamos o Evangelho de João, capítulo 1. Vamos dar continuidade, tenho certeza, esse evangelho, ele vai falar muito com você também. É através do evangelho que nós conhecemos ao próprio Senhor Jesus. Tudo que ele fez. Que Deus abençoe e ilumine você.